em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. A seguir em Contato, O Inimigo, um olhar de perto. Se você fosse um general no exército e estivesse indo para a guerra contra outra nação, uma coisa você faria com muito cuidado. Estudaria a vida do general inimigo. Você aprenderia tudo que pudesse sobre ele, tudo sobre seu nascimento, tudo sobre o passado dele, tudo sobre sua infância, onde ele foi educado, quando ele entrou para o exército, que tipo de realizações ele fez. Você estudaria tudo sobre ele, porque o que você estaria tentando fazer é descobrir como esse homem pensa, o que motiva ele, o que o faz reagir, o que o deixa com raiva. É uma pessoa calma? Ele é o tipo de pessoa que responde rapidamente? Ele demora em suas decisões? Você aprenderia tudo o que pudesse, porque, veja, muitas vezes não é quem é o mais poderoso, é aquele que supera o pensamento do outro. É ser capaz de entender como esse general pensa. E se o supera no pensamento, e você pode pensar como ele pensa, então saberá o seu próximo passo e, mais que provável, vencerá a batalha. Bem interessante como, no exército, os homens estudam muito a fundo o adversário inimigo. Bem, você e eu temos um inimigo adversário, e ele se opõe a nós em cada passo da nossa vida. Onde quer que vamos, ele está lá, com seus poderes demoníacos de alguma forma, de alguma maneira, para nos fazer tropeçar e cair, sair da vontade de Deus e perder seu plano para a nossa vida. Mas não é interessante que podemos apenas passar pela vida e, de alguma forma, nunca pensar em perceber que é muito importante que entendamos como o inimigo pensa. Temos alguém que está se opondo a nós, está contra nós. Está muito claro nas Escrituras como ele pensa. Na verdade, você e eu temos um manual chamado Bíblia, que dá a nós vários milhares de anos de como esse general adversário, como esse poder satânico vai agir, como ele responde, como ele age na vida dos outros, como ele falhou e como ele teve sucesso tantas vezes. Então, se você e eu vamos ter sucesso na vida cristã, vivendo uma vida vitoriosa, se seremos capazes de viver na vitória que o nosso Senhor nos proporcionou, uma das mais sábias coisas que podemos fazer é entender a mente do nosso general adversário. Essa é a segunda mensagem em nossa série, Na Batalha do Crente, e nessa mensagem eu quero que falemos sobre o inimigo, um olhar de perto. E você se lembrará agora que o apóstolo Paulo escreveu esses 3 primeiros capítulos de Efésios para nos dizer o que temos como resultado de sermos crentes. E o capítulo 4 ao 5,5 aqui, de como devemos viver. Agora ele diz, você tem um problema. Você tem uma força oposta. E isso é o que ele diz, começando no verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas de sua oposição, de seu general adversário, seu inimigo, o diabo. Porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que o apóstolo Paulo fez nesses poucos versículos foi identificar para nós quem nosso inimigo é, qual o inimigo do crente. E muitas vezes, a maneira como nós crentes agimos, cristãos agimos, você pensaria que nossos inimigos são uns aos outros. Mas a verdade é, o verdadeiro inimigo não é outro senão o próprio Satanás. Mas se observar nessa passagem, não é só Satanás, porque a verdade é que há toda uma confederação de oposição. Satanás sendo, é claro, o líder e o general, mas observe o que ele diz. Ele diz permanecer firmes contra as ciladas do diabo, mas depois ele não para, ele diz, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o quê? Não só Satanás, mas principados, potestades, dominadores do mundo, desta escuridão contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há toda uma série de inimigos, e parece, de acordo com as Escrituras, embora algumas coisas não são tão claras como gostaríamos que fossem, que não apenas temos uma força oposta aqui, mas existe todo um reino reconhecido dessas forças, é claro que sendo Satanás o principal, e junto com isso vai, é claro, uma posição de poder, ou seja, Satanás é um ser poderoso. Agora, como eu sei disso? Bem, olhe para os homens e mulheres nas Escrituras que ele derrotou. Vamos começar com Eva, por exemplo. Ela vivia em um ambiente totalmente perfeito. Um ambiente perfeito, Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio para que eles pudessem escolher amá-lo, escolher obedecer-lhe, escolheram não fazer isso. Então, naquele perfeito ambiente, eles falharam.
E então Satanás, em sua maneira muito sedutora e de uma maneira muito enganosa, fez algumas perguntas simples. Bem, agora Deus realmente disse isso, e ele tem usado as mesmas velhas táticas ao longo dos anos. Então, se você encontrar, por exemplo, vamos olhar para Moisés, vamos olhar para Davi, você vai encontrar as escrituras e você vai ver de novo, e quantas vezes Jesus teve que continuar. O caso de Pedro, eis o homem que amou o Senhor. Ele estava no círculo de amizade, era um dos íntimos de Jesus. E o que Jesus disse para ele? Ele disse, Pedro, você está agindo como o diabo. Isso não veio de você, veio de Satanás. Agora, Satanás pode trabalhar na vida dos crentes e diremos e faremos coisas que certamente não se encaixam em quem somos. Agora, quando eu olho para a posição dele, também tenho que pensar, e eu sei que ele é poderoso porque Jesus disse, Paulo disse nesse capítulo específico de Efésios, ele diz que devemos nos opor a ele diz, permanecei firmes, ele diz, coloque toda a armadura, ele falou da armadura que temos, desde o capacete da salvação até o manejo da espada, e ficar de pé atrás do escudo da fé. Então, estamos falando de um ser poderoso, mas quero que se lembre também que Satanás tem limitações. Satanás não é um general de livre-arbítrio de uma confederação de forças perversas opostas que tem todo o poder e que é ilimitado no que pode fazer a você e a mim. A verdade é, Satanás não pode fazer nada a você e a mim. Ele não pode mexer com nada que eu e você possuímos, não pode mexer com seu corpo, ele não pode mexer com sua mente, não pode mexer com nada na sua vida e na minha, além do que o Deus Todo-Poderoso permita que ele faça. E como dissemos antes, se respondermos de maneira certa, não importa o que ele faça, sairemos vencedores e ele derrotado. Então, certamente, ele fará tudo ao seu alcance para destruir, para confundir as mentes, as emoções. E quando você pensa nas pessoas hoje, que estão tão confusas, frustradas, vivendo em depressão, passando por todos os tipos de mágoas e problemas, e muitas vezes elas pensam que é tudo físico, muitas vezes não é tudo físico. Agora pense por um momento. Quando você e eu escolhemos pecar contra Deus, E nós começamos a viver nesse pecado, porque esse pecado se torna parte do nosso pensamento, do nosso modo de vida. Não vamos ser felizes, vamos ser miseráveis. E isso não é tudo do diabo, porque isso é o poder do Espírito Santo, convencendo o Filho de Deus. Deus não vai permitir, agora prestes a permitir que sejamos felizes, vivendo em pecado e vivendo em desobediência. Então, há uma limitação do que o diabo pode fazer. O que o diabo quer fazer? Tentando nos atrapalhar de todas as formas possíveis. Está tentando fazer o máximo que pode, para manter o maior número de pessoas fora do céu. Porque cada uma pessoa que está lá é uma expressão da glória, graça e misericórdia de Deus, e ele odeia tudo o que traz glórias para Deus. É disso que esse versículo fala. Então, há uma limitação no que ele pode fazer, e Deus colocou essa limitação nele. Ele só pode fazer um pouco em nossa vida. Agora, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é omni-nada, glória a Deus. Ele é limitado. Amém? É isso. Ele é totalmente limitado no que pode fazer. Agora, a questão é, o que é que ele está buscando na vida do incrédulo? Eis o que ele está procurando na vida do incrédulo, por exemplo. Primeiramente, ele quer cegá-los para a verdade. 2 Coríntios capítulo 4, ele fala sobre ele. Vamos abrir, vamos ver vários versículos aqui. Você já sabe de cor, mas eu gostaria que você abrisse. Tem algo sobre olhar com seus próprios olhos, olhar para o versículo e ler. Ouça o que ele diz. Ele diz, Paulo falando aqui, e mesmo, verso 3, capítulo 4, e mesmo que nosso evangelho seja velado, é velado para aqueles que estão perecendo. Ele diz, eles não conseguem entender, não podem ver. Quem são? Os que perecem, em cujo caso o Deus desse mundo, o sistema mundial, ele cegou as mentes dos incrédulos para que não lhes raiasse a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, o que ele está fazendo com os incrédulos? Uma coisa que está fazendo, cegando os olhos para que não vejam a verdade, não entendam a verdade e não a conheçam. Segunda coisa que eu quero que você observe é algo que Jesus nos contou numa parábola. Então, eu gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 4, por favor. E você vai se lembrar que esse é o capítulo e fala de parábola sobre semeadura. Você deve lembrar que Jesus falou sobre onde essas sementes caíram e o que aconteceu quando elas caíram. Abra, por favor, vamos começar nesse versículo 13 de Marcos capítulo 4. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são aqueles à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, imediatamente Satanás vem e tira a palavra que fora semeada neles. Agora, é por isso que eu digo a vocês, quando vierem à igreja, tragam a sua Bíblia e algo para anotar. Sabe por quê? Eu vou te dizer. O diabo, ouça, não apenas no incrédulo,
Mas ouça, o desejo de Satanás para o incrédulo é cegá-lo para a verdade. O trabalho de Satanás no incrédulo também é verdade no crente, isto é, roubar a palavra. E eu aprendi há muito tempo atrás. Se eu acordar no meio da noite e o Senhor colocar algo em meu coração, se eu não escrever, você pode apostar a sua vida que Satanás fará o seu melhor para me fazer esquecer aquilo. Ouça, quando Deus te falar algo, anote. Se ouvir algo que vale a pena aplicar à sua vida, anote. Sabe por quê? Satanás vai roubar a palavra de Deus do seu coração. Está aí tudo muito claro. Por que você acha que Jesus contou essa parábola? Ele contou essa parábola para nos alertar sobre como o diabo opera. Ele não só cega a mente das pessoas para a verdade, mas ele também arranca a palavra. Ele rouba a palavra. Ouça, Satanás se opõe ao Evangelho. Ele se opõe ao Evangelho. Há muitos e muitos versículos que poderíamos, especialmente no livro de Atos, quando vemos Paulo pregando o Evangelho e a oposição dos judaizantes, ele se opõe à pregação e à proclamação do Evangelho. Mas quero que veja também, pensando em termos disso, que ele vai fazer tudo em seu poder para impedir que alguém creia. Então o que está fazendo? Cegando os olhos das pessoas, arrancando a palavra delas. E ele age através do incrédulo para se opor à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Mas há muitas outras coisas que ele faz na vida do incrédulo, mas eu quero falar por um momento é o que ele faz na vida do crente. Qual a atividade de Satanás na sua vida e na minha? Falaremos de suas técnicas mais tarde, mas o que ele faz? Bem, ele nos tenta pecar. É uma coisa que ele faz e, é claro, coloca armadilha para nós. Cada filho de Deus precisa desenvolver um espírito de discernimento. Ou seja, nós não julgamos pela aparência. Nós não pulamos só porque algo parece bom. Olhamos para isso de um ponto de vista espiritual. Olhamos para isso do ponto de vista de Deus. Ouça, cada coisa com que Satanás nos tenta, ele não vai nos tentar com algo que seja absolutamente horrível, algo que é muito doloroso. Ele vai nos tentar com coisas que parecem boas, cheiram bem, faz sentir bem, e por aí vai, e que parece a coisa certa. Ele sempre se camufla desse jeito. Então, o que temos que fazer é ter um espírito de discernimento para dizer, sabe, isso parece bom, mas a questão é, isso combina com quem eu sou? Segundo lugar, isso combina com a palavra de Deus? Terceiro, é uma violação de qualquer princípio da palavra de Deus? Então, muitas vezes, as pessoas se metem em problemas financeiros, todos os tipos de dificuldades e adversidades, por quê? Porque não tem discernimento espiritual. Se parece bom, confiem no que alguém falou e vão em frente. Temos que ter discernimento espiritual, por quê? Porque o diabo está colocando uma armadilha após a outra para nos fazer tropeçarmos de alguma forma e nos impedir de sermos os filhos que Deus quer que sejamos e sermos usados por Ele. Da mesma forma, Ele vai fazer tudo o que puder para impedir nosso crescimento espiritual de crescer. O que acontece? Como Ele faz isso? Ele diz, você sabe que você não tem que ler a Bíblia todas as noites para ser espiritual. Se pular uma noite, isso não vai te machucar. Bem, amanhã à noite você está com muito sono, cansado, trabalhou muito, o que Satanás faz? Bem, ele nunca vai dizer, nunca mais leia a Bíblia de novo, ele sabe mais que isso. Então ele diz, não se preocupe com isso essa noite, além do mais, leia só um salmo, algo que você já leu antes, e o que acontece? Ele vai fazer tudo o que ele puder, tudo que ele puder para manter você e eu ocupados fazendo coisas boas para nos manter fora da palavra e fora dos joelhos. Agora, eu ouço pessoas dizerem, e eu não sei em quantos cristãos isso é verdade, mas muitos cristãos não se ajoelham para orar há tanto tempo, eles nem sabem como é, eles dizem, não preciso me ajoelhar para orar? Não precisa. Mas é interessante nas Escrituras quantas vezes pessoas se ajoelhavam para orar, se prostravam diante de Deus para orar. Há algo sobre reverenciar o Santo Deus, reconhecendo quem Ele é quando ficamos a sós com Ele, para nos prostrarmos diante dEle, nos ajoelharmos diante dEle, e nos levantamos na igreja e nós cantamos, estamos em Terra Santa, e eu sei que nem sempre podemos nos ajoelhar por causa dos assentos e assim por diante, pessoas têm problema nas costas e muitas coisas, mas vou te dizer uma coisa, quando você está sozinho em casa, não há desculpa para não se ajoelhar e conversar com Deus, ler a Bíblia, não há desculpa. Agora, se fosse escrito em latim, ou algo assim, seria outra coisa. Está escrito em português para que você possa entender, temos todos os tipos de versões. Bíblia Viva, Almeida Revisada e Atualizada, Nova Versão Internacional, Estudo de Genebra, ouça. Nós as temos em pleno português, podemos ler. Temos tempo para ler. Ouça, somos filhos de Deus, é disso que nos alimentamos. Então o que o diabo faz? Ele faz o que pode para te manter fora da palavra. E, te manter fora da palavra e te impedir de colher qualquer coisa. Você vem, senta, ouve uma mensagem, por exemplo, se ele puder te fazer pensar em qualquer coisa enquanto estou pregando, ele vai fazer. Especialmente se estou chegando a algo
E Satanás, ele não sabe o que eu vou dizer, mas estou chegando a algo e eu vou por um caminho e indo para uma direção que ele meio que está pensando. Então ele sabe que se ele conseguir fazer você pensar em outra coisa, no momento mais importante, ele sabe o que você perde. Agora, eu não estou dizendo que tem um demônio sentado no seu ombro, não creio nisso. Não acredito nesse tipo de coisa, não é assim que funciona, mas uma coisa eu sei. Eu sei que o que ele puder fazer para confundir sua mente, eu acho que às vezes, quantas pessoas sentadas, olhando para cima, estão pensando em outra coisa. Satanás, ele quer dividir sua mente. Ele vai fazer tudo o que puder, porque ele quer bagunçar o seu crescimento espiritual. Da mesma forma, eu acho que o que ele faz, ele adormece igrejas. Agora, como ele adormece uma igreja? Bem, ele dá à igreja um bom pastor, que faz todo mundo se sentir fantástico. Dá dinheiro suficiente para que não precisem de nada. Ele dá satisfação suficiente no que estão fazendo, que não tem visão missionária. Eles não se preocupam com o evangelismo, não querem bagunçar essa pequena... Ouça, eles têm essa maravilhosa pequena comunhão e não vão adicionar ninguém que bagunçaria essa comunhão. Ouça, ele tem todos os tipos de maneiras de fazer uma igreja perder o seu zelo missionário e evangelístico. Por quê? Porque são coisas que ele odeia. Ouça, Satanás não vai incomodar nenhuma igreja que não tenha nenhum zelo missionário e evangelístico. Por quê? Porque estão fazendo o que ele quer que faça, indo para a cama sendo religiosos. Deus odeia esse tipo de coisa. E Satanás simplesmente ama. Ele não se importa com o quanto você canta desde que não faça nada a respeito. Ele não se importa com quantos sermões você ouve desde que não faça nada a respeito. Só não fique ocupado para Deus. Esse é o trato. Se ocupe fazendo uma outra coisa, percebe? Essa é a maneira do diabo. Estamos falando de evangelizar o mundo. Estamos falando com uma preocupação com pessoas perdidas que estão morrendo e indo para o inferno. Estamos falando de obedecer à comissão do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando de uma batalha. Estamos falando de reinos em guerra entre si. Então a gente só quer ficar sentado e desfrutar da amizade. Meu amigo, não de acordo com a Escritura. Ouça, Paulo não flutuou. Paulo não tinha um veleiro e tendo alguns outros de seus seguidores ou navegando pelo Mediterrâneo. Ele poderia, mas não fez isso. Ele não flutuou e teve um pequeno estudo bíblico aqui e outro ali. Ele foi a todos os lugares que pôde, proclamando o evangelho e sofrendo quase todas as milhas. Por quê? Porque ele estava obedecendo à comissão de Jesus Cristo. Deus tinha ungido a ele a proclamar o evangelho. Ele sabia que o tempo dele era limitado. A verdade é que todo o nosso tempo é limitado. Você só passa por essa vida uma vez, só uma. Estamos falando de uma batalha que está acontecendo para destruir tudo aquilo que é santo, e aqueles que conhecem a palavra deveriam estar na palavra, ouça, na palavra, na igreja, servindo ao poderoso Deus, com seu foco no todo-poderoso Deus e, ouça, suas mãos no arado, fazendo a obra de Deus. Esse é o plano de Deus. Bem, acho que também uma das coisas que ele faz, das muitas coisas que ele faz, ele ataca a Bíblia. Satanás ataca a Bíblia, ele vai fazer tudo o que puder. De vez em quando alguém diz, bem, você sabe, e quanto a todos esses erros? Eu amo quando me dizem isso, eu simplesmente digo. Então fale para mim, quero muito ouvir. Se Deus é soberano, se Deus tem o controle de tudo como ele tem, tudo tão equilibrado, tão lindamente, se está no absolutamente controle de tudo, por que ele também não pode preservar para nós a palavra de Deus ao longo desses anos, porque é o manual para a batalha, o livro de instruções para se viver, Deus Todo-Poderoso, que é totalmente santo, a mantém pura. Esse é o tipo de Deus que ele é. Então, naturalmente, Satanás vai atacar isso. Bem, qual o futuro dele? Há muitas coisas que poderíamos falar sobre isso. Mas deixe-me dizer uma coisa sobre toda essa ideia, sobre o diabo, como nós falamos, Satanás, como ele opera, e toda essa questão de possessão demoníaca. Deixe-me te dizer, quando se trata de um crente, você elimina isso da sua categoria. Possessão demoníaca, isto não existe na vida de um crente. Não existe, absolutamente não. Quem está vivendo dentro de nós, o Espírito do Deus vivo. O Espírito Santo está no interior de cada um crente. Nós temos um novo Espírito e nós somos criados por Deus e habitados pelo Espírito Santo. Aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Nenhum crente pode ser possuído pelo diabo, apenas risque isso do seu vocabulário. Não existe isso. Agora quero concluir apenas mencionando mais uma coisa aqui. Quando penso em nossa relação com Satanás e como devemos responder, acho que há 4 versículos na Bíblia que eu te daria, e o primeiro está em 1 Pedro, capítulo 5, você lembra? O que Pedro disse aqui, enquanto falava sobre Satanás, nosso adversário, eis o que ele diz. Versículo 8, capítulo 5. Sede sóbrios de espírito, seja sério.
Esteja alerta. Seu adversário, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Precisamos de um espírito de discernimento para que temos que estar alertas a Satanás, porque ele está sempre pronto com uma armadilha. Então, minha primeira responsabilidade em relação a ele é estar alerta, por exemplo, à sua presença. A segunda coisa é Efésios capítulo 4, verso 27. É muito importante essa passagem, vejam isso. Ele diz em nosso sentimento do que está acontecendo, verso 27 diz, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, esteja alerta, não deis lugar ao diabo. O que ele quer dizer com isso? Simplesmente isso, por exemplo, vamos dizer que ao crescer, seus pais bebiam, então sempre tinham cerveja na geladeira. E lamento dizer que muitas vezes pode ser verdade, mesmo para crentes. E então, é isso que você viu. Mas você era sábio, então não se envolveu com isso, não se tornou parte disso. Então, agora seus amigos te convidam para sair para uma festa e todos lá vão estar se alegrando, bebendo, se divertindo. Pode ser que você vá e não beba. Mas sabe o que ele diz? Ele diz, não dê lugar ao diabo. Há lugares que você não deve ir. Há coisas que você não deve fazer. Há algumas coisas que não deve ver. Há algumas coisas que não deve deixar sua mente pensar. Não dê ao diabo uma oportunidade. Quando seguimos em uma direção que sabemos que é errada, sabe o que estamos dizendo? Nos colocamos em uma situação de risco e ele está lá fora nos esperando. Estamos dando uma oportunidade a ele de nos pegar. Em primeiro lugar, ele diz, estejam alertas. Em segundo, ele diz, não deis lugar ao diabo. Nem mesmo permita ele ter esse privilégio. Então ele diz, nesse capítulo 6, ele diz que devemos acordar pela manhã e nos vestir. Devemos nos vestimos com as roupas que sirvam para o que vamos fazer no dia, mas tem um traje que devemos colocar todo dia e é a armadura de Deus. E nós falaremos disso numa outra mensagem. Então, em Tiago, capítulo 4, vamos abrir lá, por favor, Tiago 4. Quero que observe esse versículo. Ele diz aqui, essas duas coisas andam juntas, por isso eu quero que olhe para elas. Ele diz no capítulo 4, verso 7, eis o que devo fazer. Devo estar alerta? Devo. Não dar lugar a ele? Sim. Se vestir para a batalha? Sim. Mas o verso 7 diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de duplo ânimo. Ele disse, devemos resistir. Isto é o que nós falamos na primeira mensagem desta série, que é permanecer firmes, ir contra ele, resistir a ele. Então, como um crente, qual é o meu relacionamento com ele? Bem, eu certamente estou buscando minha força no meu Senhor. Eu tenho que permanecer firme, vestido com armadura. Tenho que estar alerta ao diabo. Não devo dar a ele nenhum lugar, eu devo resistir a ele. Então, essa é a nossa posição, essa é a nossa relação com ele. Agora, se você nunca creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você diz, bem, então qual é a minha relação com o diabo? É bem simples. Ele tem você exatamente onde te quer. Ele vai te dizer que você não precisa de Deus. Ou vai dizer, se você estiver passando por um momento difícil na vida, bem, Deus não pode te ajudar, você não pode orar, ele não vai responder sua oração. Bem, algumas vezes ele não vai responder, mas eis uma oração que ele vai responder. Porque a Bíblia diz isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amigo, o Deus Todo-Poderoso vai te salvar dos seus pecados. O diabo vai dizer, ele não vai te perdoar pelo que você fez. Veja o que você fez. Quer saber? Não existe nada que Deus não perdoe. Deus vai perdoar seu pecado, não importa qual. É isso que a cruz significa. A cruz fala de Jesus dando sua vida no Calvário para quê? Não importa o que você fez, não importa onde tem estado, é por não crer. Isso é o que te faz perdido. Quando você diz a ele, Pai, perdoa-me dos meus pecados. Deus me perdoa dos meus pecados, estou colocando minha confiança em Cristo. Aceito sua morte na cruz pelo pagamento do meu pecado. No momento em que você, pela fé, o recebe como salvador pessoal, você se torna um filho de Deus, selado pelo Espírito Santo da promessa. Ou pode ser que você tenha estado brincando com algo, você leu seu horóscopo, esqueça. Não faça mais isso. Ou você tem pensado em pedir alguém para tirar a sua sorte, você já tem uma sorte, Deus sabe qual é, vai te dizer na hora certa. Ou pode ser que você tenha alguma área da sua vida que entregou ao diabo. Você tem dado a ele uma oportunidade atrás da outra. Entende? Seria uma grande tolice para um homem que tem problemas com jogos de azar passar suas férias em Las Vegas.
Calma, não estou criticando Las Vegas, sei que é um belo lugar, mas um homem que tem esse tipo de problema não deve ter nada de sua conta lá. Uma pessoa que tem problema com bebida não deveria ir a uma boate. Na verdade, ninguém deveria ir lá, mas se tem um problema com bebida, não deve se sentar no bar esperando uma mesa de restaurante. Há todo tipo de oportunidade para ele. Não faça. Agora, ele diz, não deixem as vossas congregações. Dizemos, quando nos reunimos, é uma sessão de treinamento para as batalhas que enfrentamos. Agora eu posso te dizer algo, preste atenção. Só preste atenção. Na próxima semana, fique atento. Só fique atento, eu estou dizendo. Porque o diabo diz, ok, tudo bem, você ouviu toda a verdade, eu fui atacado 2 vezes hoje. Então, eu vou ver se eu não consigo voltar e fazer um pequeno estrago. Amanhã de manhã, quando acordar, faça o seguinte, coloque isso. Leia aquele capítulo 6 de Efésios sobre a armadura de Deus. Vista-a. Lembre de que você vai buscar, de que você vai buscar a sua força em Deus. Você vai ficar firme contra Ele, você vai resistir a Ele, você vai estar alerta para Ele. Vai estar na palavra de Deus. Você vai estar de frente para Deus, porque você e eu vivemos em um mundo em guerra com todo-poderoso Deus. Então, queremos andar obedientemente diante dEle, crendo nele. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.